Ok, galera, bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos indo para a nossa segunda aula aí sobre a simbologia ISA 5.1. Na aula passada eu expliquei para vocês aí o histórico de onde surgiu essa simbologia, certo? As classes de alguns instrumentos. E agora nós vamos ir para a parte complicada da simbologia, que é falar sobre a identificação, ok? Nós vamos falar aí sobre a identificação funcional dos instrumentos, que nada mais é do que a tag que cada instrumento vai receber em campo ou no supervisório. Então, essa aula de hoje, assim como a aula passada, novamente eu peço muita atenção para vocês e se caso tiver dúvida, se tiver ficado dúvida, vocês procurem a fim de sanar essas dúvidas, porque vai ter atividades e não são atividades fáceis. Então vamos lá. Então, cada instrumento ele vai ser identificado por um conjunto de letras e números, ok? A primeira letra do primeiro grupo ele vai identificar a variável da malha, a variável no qual o instrumento está controlando ou está lendo, certo? A primeira letra do segundo grupo ela vai identificar a função do instrumento, se ele é um transmissor, se ele é um detector, se ele é um controlador, se ele é um conversor e todos aqueles outros instrumentos que eu falei para vocês. A segunda letra do segundo grupo ele vai ser um tipo de modificação aí das primeiras letras, ok? Deixa eu só pegar um conteúdo aqui para vocês. Vocês também vão identificar aí, podem identificar também instrumentos aí com 4 letras, sendo que as duas primeiras é o tipo de variável e as outras duas últimas são ali a modificadora deles. Mas eu tenho um gráfico aqui, eu tenho uma tabela aqui para frente, inclusive eu vou colocar essa tabela, a tabela está disponível na plataforma para vocês baixarem, que é o que eu quero dizer com grupo de letras e as letras subsequentes. Então aqui eu tenho o primeiro grupo, está dividido, variável medida ou variável inicial, a modificadora que ela pode ter essa letra, e aqui o segundo grupo. Então nós temos o primeiro grupo aqui, letra A pode ser um analisador, letra B chama de queimador, letra C condutividade elétrica, letra D densidade ou massa específica, sendo que ela pode ser uma modificadora, ela pode ser um diferencial. Então, aqui eu tenho o primeiro grupo da primeira letra, e aqui eu tenho o segundo grupo, que são das letras subsequentes, os quais vão me identificar a função de cada instrumento. Essa tabela vai de letra A até a letra Z, certo? Eu posso ter aqui a letra N, se vocês olharem, N e X são não classificadas, desculpa, a letra N e a letra O são indefinidas, então são variáveis aí na quais vocês ainda não definiram, são variáveis nas quais não existe nessa tabela, então fica a cargo do projetista, do técnico de automação, utilizar essas letras para classificar esses instrumentos. Então eu tenho a tabela aqui em duas partes, vai de letra A até a letra Z, certo? E vamos para um exemplo aqui. Vocês lembram que eu falei que a primeira letra ela vai identificar a variável da nossa malha, certo? Então nós temos aqui a primeira letra, ó. Temos um exemplo de um instrumento com a tag de TIC, TIC. Então a primeira letra ela vai identificar qual que é a variável no qual esse instrumento está lendo. Então vamos olhar aqui no nosso quadro, a letra T ela representa o primeiro grupo, primeira letra, certo? Ela vai representar temperatura. Então, ó, primeiro grupo, ou seja, primeira letra, ele vai identificar para mim a temperatura, a variável. Isso, a variável, desculpa. E a letra T do primeiro grupo, ela vai identificar nada mais, nada menos do que temperatura, certo? Então, primeira letra do primeiro grupo vai identificar a variável da malha e essa variável é uma variável de temperatura, certo? Eu tenho aqui agora
a segunda letra do segundo grupo. Ele vai identificar a função do instrumento. Vocês podem ver aqui que eu coloquei um espacinho entre a letra T e a letra IC, certo? Isso que foi proposital. Então, a letra I, vamos ver o que ela identifica aqui, ó. Então, ela é uma letra subsequente. Deixa eu voltar aqui na outra tabela, está aqui. Então, ela pertence ao segundo grupo de letras. Logo, ela é a letra subsequente. E ela vai indicar para mim aí a função no qual esse instrumento está exercendo. Então, vamos olhar aqui, ó. A, B, C, D, E. Aqui, ó, corrente elétrica. Mas esse aqui é o primeiro grupo, eu tenho que olhar no segundo grupo. Então, a letra I, no segundo grupo, ela vai me indicar que esse é um tipo de instrumento indicador. Então, vamos voltar aqui. Então, o T nós já descobrimos que é uma variável de temperatura. A letra I, nós identificamos que a função dele é um indicador, certo? E vamos olhar a letra C. E a letra C, ela também pertence ao segundo grupo, ok? E ela é do segundo grupo. Então, vamos ver o que ela indica para nós, ó. A letra C continua sendo do segundo grupo de letras. Eu mostrei a separação para vocês. Logo, é uma letra subsequente. E ela vai me indicar a função do instrumento. Então, a letra C, ela vai me indicar que é um controlador, ok? Então, nós temos um instrumento no qual vai medir a temperatura, ele vai nos indicar essa temperatura e vai controlar essa temperatura. Então, vai ser um instrumento de temperatura indicador controlador, ok? Mas essa maneira certa de se ler? Não. A maneira certa de se ler é controlador indicador de temperatura. Vocês vão ver que por mais que vocês façam a interpretação da esquerda para a direita, vocês sempre vão ler da direita para a esquerda. Então, nós temos um controlador indicador, então ele controla e indica a temperatura, certo? Eu vou voltar aqui na primeira aula, ali onde eu falei sobre controladores. Então, ele pode controlar e vai nos indicar ali a temperatura, ok? Então, é dois instrumentos em um só. Então, eu falei para vocês aí que a nomenclatura ela vai ser através de letras e números. O que eu quero dizer com números? Os números que vão acompanhar nada mais é que o número da malha. Então, todos os instrumentos da malha eles devem apresentar o mesmo número. Então, se eu tenho, por exemplo, 4 malhas, os instrumentos da primeira malha devem ser iguais para todos, certo? Então, se eu tiver 10 instrumentos, vocês têm que ter os 10 números iguais. Eu vou partir para a segunda malha, então já eu tenho que mudar esse tipo de número. Então, novamente aqui, eu tenho o mesmo instrumento, que é um controlador e indicador de temperatura, da malha 103, certo? Vamos voltar aqui, vou mostrar uma imagem para vocês. Deixa eu voltar lá no primeiro slide da nossa aula passada. Então, se vocês olharem cada um desses instrumentos aqui, eles contêm um número, certo? Então, vamos continuar aí falando aí sobre o tagueamento deles. Então, nós já vimos que cada instrumento ele vai ter uma letra e um número. A primeira letra vai indicar a variável da malha e, resumindo, as outras letras vão indicar a função e a modificação desse instrumento. Aqui tem um exemplo. Ok? Temos aí um exemplo da letra e do número e a forma de se ler. Vamos para as regras. Eu não posso sair tagueando de qualquer maneira. A primeira regra: a identificação ela deverá ser estabelecida de acordo com a função do instrumento e não a sua característica construtiva. Ou seja, um transmissor de pressão diferencial, então, essa aqui
é a forma no qual o instrumento foi construído. Ele é um instrumento transmissor de pressão diferencial. Ele é construído dessa maneira. Ele é usado para medição de nível. Então, eu estou usando o instrumento de uma característica construtível para medir outro tipo de variável. Ele deverá ser identificado por LT e não PDT. Então, eu quero que vocês peguem essas duas siglas aqui, ó, LT e PDT, voltem lá na tabela e olhem o significado. O que significa LT e PDT? Lembrando, o L, que é a primeira letra, vai ser a variável no qual está lendo, e o T é a modificadora. E aqui também a primeira letra e as letras subsequentes, certo? Vou tentar dar um exemplo aqui para vocês aqui. Vamos supor aqui que eu tenho aqui um transmissor. Vou fazer dessa maneira aqui, essa aqui não é a simbologia correta. Então aqui eu tenho um transmissor de pressão, certo? Então aqui eu tenho o nível de um reservatório no qual ele está controlando. E eu posso simplesmente, eu consigo ler o nível desse reservatório de acordo com a pressão. Vocês sabem que quanto mais o reservatório encher aqui, o espaço para o ar que vai conter aqui, vai ficar menor, então lógico, a pressão vai aumentar ou diminuir de acordo com o nível do reservatório, certo? Então esse transmissor ele continua medindo a pressão, certo? Só que ele está me informando o nível. Então a identificação ela deve ser de acordo com a função do instrumento e não só a característica construtiva. Espero que tenha ficado claro isso aí. A primeira letra ela é escolhida de acordo com a variável medida. Então, essa regra aí se aplica em cima da primeira regra. As letras elas sempre devem estar de forma maiúscula, ok? E se uma malha há mais de um instrumento com a mesma identificação funcional, então vamos supor que eu tenho dois transmissores de pressão diferencial medindo o nível, certo? Então, se eles forem uma mesma malha e tiver o mesmo tipo de instrumento, logicamente eles vão ter a mesma identificação. Com a diferença que vai ter que ser obrigado, vai ser adicionado o sufixo. Então aqui nós temos um FV da malha 2, certo? E temos um FV também da malha 2. São o mesmo tipo de instrumento, eles podem estar montados em locais diferentes, mas estão na mesma malha. Então eu adicionei o sufixo de uma letra. Então eu usei o FV2A e o FV2B. Se eu tivesse mais um FV na malha 2, então teria que ficar FV2C e assim sucessivamente, certo? E novamente aí, o número de letras não deve ultrapassar 4, ok? Se vocês verem que for ultrapassar de 4 letras, vocês podem omitir alguma dessas letras, certo? Então aqui nós temos aqui alguns outros exemplos. Nós temos um TRC, que vai ser um controlador registrador de temperatura. Eu quero que vocês peguem essa simbologia, esse tagamento aqui, e olhem lá na tabela da aula passada. Nós temos um PD e C. Então nós temos o primeiro grupo de letras, nós temos a primeira letra, nós temos a letra D, que é a modificadora da primeira letra, nós temos a letra I, certo? E temos a letra C. Então esse aqui vai ser um controlador, indicador de pressão diferencial. Então o D ele está modificando a primeira letra. Nós temos o LH, LAH. Lembrando que esse H e esse L aqui, se eu não me engano, vocês não vão encontrar ele no segundo grupo de letras lá. Mas ele é muito utilizado para mostrar alarmes de nível alto. Por que alto? Se vocês lembrarem do inglês, o H vem de high, que significa alto. Então nós temos aí um alarme de nível elevado, certo? Então H é de alto, elevado, muito alto, ou alguma coisa do tipo. Vocês podem encontrar também 2H, que vai enfatizar que é muito alto, certo? E a letra A é de alarme e a letra L de
nível. Então eu quero que vocês olhem isso aqui também na tabela e ver se confere. Nós temos o FAL, que vai ser o que? Low. Se vocês olharem na tradução do inglês, o low vai significar baixo, certo? Então nós temos aí alarme de baixas vazões, ok? Então para a aula de hoje era somente isso aí sobre simbologias. Amanhã vai ter uma atividade lá na plataforma somente sobre tagueamento de instrumentos, ok? E eu peço que vocês revisem a aula, leiam a apostila que eu deixei disponibilizada para entender bastante aí sobre essa simbologia, certo? Tente linkar essa aula de hoje com a aula passada, porque na aula de hoje nós já falamos sobre a nomenclatura de cada um dos instrumentos e na aula passada nós falamos sobre o que temos de instrumento e a função de cada um deles, ok? Muito obrigado a todos, até a próxima aula.